com você hoje com o doutor Tiago. Bem-vindo, doutor. Obrigado, boa tarde, né? Obrigada a você. Muito feliz aí pelo convite, né? De falar para uma doença, né, que aqui no Brasil acomete em torno de 200 mil pessoas, né? Meu Deus. 200 mil pessoas têm a doença de Parkinson. É uma doença que eu creio, né? E aí o doutor vai me ajudar aqui, porque até a pergunta do Rafael. Ela tem os sintomas aparentes, assim, a gente vai ter os sintomas mais tarde na vida? Vamos aproveitar, responder ao Rafael, tirar minha dúvida. Quais são os sintomas e a partir de que idade eles começam, doutor? Isso. A doença de Parkinson, ela acomete principalmente em torno de 60 a 65 anos. Então, é uma doença neurológica, crônica, degenerativa, né? E o pico de incidência é a partir dessa idade, a faixa etária mais de pessoas com maior faixa etária de idade. Mas existem casos raros. Existem com menos casos idade. onde a gente consegue ver a doença de Parkinson em pacientes em que a gente chama de um Parkinson de início precoce, né? Esse Parkinson de início precoce acomete os pacientes abaixo de 50 anos. Então a gente tem muitas vezes aparece muitos pacientes no consultório que têm já sintomas de Parkinson. E quais seriam esses sintomas? Principalmente os sintomas de rigidez. Então o paciente ele fica travado, tanto os braços, os membros superiores, como também os membros inferiores. Tipo de não conseguir movimentar, seria isso? Não conseguir movimentar. Certo. Essa rigidez, ela se associa a uma coisa que nós chamamos de bradicinesia. A bradicinesia seria uma lentidão dos movimentos. Então o paciente, além da rigidez, ele vai ter a lentidão. E como a gente já observa assim no dia a dia, né, aquele tremor bem característico da doença de Parkinson. O tremorzinho nas mãos, né? Isso, só que é um tremor em repouso, não é um tremor em movimento. O que é isso? Existem umas formas de tremores, que não é a doença de Parkinson, como o tremor essencial, que é um tipo de tremor que se manifesta no movimento. A pessoa está fazendo qualquer coisa e a mãozinha está tremendo. Exatamente. Se for assim, já não é Parkinson. Já não é Parkinson. Por exemplo, né, a pessoa vai se alimentar, pega uma colher e aí fica tremendo a mão, né, ao colocar o garfo, a colher na boca. Então, nesse caso, é um tremor de ação. Esse tremor de ação não é característico da doença de Parkinson. Entendi. Já o tremor da doença de Parkinson é um tremor de repouso. Tipo, eu tô aqui sentada... contar a moeda, né? Aquele tremor que o paciente ele fica com a mão tremendo, tem esse movimento, né? Parado, com a mão parada. Ele não vai esboçar a reação na mão e aí ele fica com esse tremor de repouso. Normalmente é na mão que começa... Geralmente acomete um lado, o lado direito ou o lado esquerdo, e a doença, no decorrer da sua progressão, ela pode acometer os dois lados, tanto o lado direito como o esquerdo, mas geralmente há um sintoma predominante de um lado do corpo. Como é que é a evolução disso, doutor? Em quanto tempo desse início desse sintoma, que eu acho que é o principal, Isso. Que talvez nem a rigidez seja tão conhecida como sintoma principal, rigidez, né? Nem a rigidez, exatamente. Mas existem outros sintomas, que esses são os sintomas motores da doença, certo. Mas existem os sintomas também não motores da doença. Então, quais seriam os sintomas não motores? Uma perda de olfato. Essa perda de olfato ela pode acontecer anos e anos antes de começar os sintomas motores da doença. Não fazia uma ideia. característica. Outra coisa que a gente também observa seria o que a gente chama de transtorno comportamental do sono REM, ou seja, o paciente ele tem aquele sono bem vívido, fica falando durante o sono, né? Aquele sono bem agitado, é uma característica. Não sabia. Outro sintoma não motor, a depressão. Então, imagine só, a pessoa de repente recebe um diagnóstico, né? E a doença progride, então isso aí vai abalar o psicológico, inevitavelmente. Então, o sintoma não motor que a gente atribui à depressão também é um dos sintomas que a gente avalia no nosso cotidiano. Outro sintoma que a gente vê muito, a sudorese, principalmente naquelas formas tremulantes da doença, aquelas formas que tem o tremor como uma característica principal. Então, a gente vê com muita sudorese e constipação. Também é uma alteração que a gente vê bastante. Não fazia ideia. Vocês sabiam desses sintomas? Olha, a menor ideia, viu? Eu tô chocada. Não tinha ideia nenhuma. Doutor, eu tinha até uma pergunta. Olha, na minha família, a gente tem um caso de Parkinson e na minha família, no geral mesmo, a gente tem relatos de, assim, quando o pessoal fica na maior idade, realmente, tremores e tudo mais. Será que eu teria mais predisposição a ter? E se sim, como é que eu faria para prevenir mais essas doenças para não chegar numa etapa de desenvolver realmente? Na verdade, o Parkinson, por ele ser uma
doença neurodegenerativa é uma doença que vai cometer os idosos. Mas nós temos que 5% dos pacientes que têm a doença de Parkinson, eles podem ter um acometimento genético. Na verdade, é a minoria desses pacientes, né? Infelizmente, não há nada que possa prevenir a doença. Não há prevenção. Mas existe uma coisa interessante, que às vezes os pacientes a gente tem sempre que informar, que é a parte de quê? Da atividade física. A atividade física ela pode retardar a progressão dos sintomas. Olha aí, gente. Perfeito. A gente termina aqui toda a vida, toda segunda-feira que a gente termina aí, alimentação saudável e exercício físico. Olha o exercício físico retardando aí os sintomas, porque se a pessoa for ter, ela vai ter. Não há como impedir o organismo. Não há como impedir. Mas a questão genética é importante, porque hoje em dia a gente consegue mapear alguns genes, até para a gente saber a progressão da doença, se vai progredir rápido, se não vai progredir rápido, se vai... E é diferente, né, a evolução da doença em cada ser humano. Muito tem diferente. Gente que vai ficar só com aquele tremorzinho. Exatamente. E tem gente que vai ter o sintoma aumentando e prejudicando, né, fala e tudo, Exatamente. Né, então, o que acontece? A questão genética é importante, se for possível, né, identificar o gene, que a maioria das vezes não é possível, mas sendo possível, a gente consegue até predizer se vai ter uma resposta boa ao tratamento medicamentoso, se aqueles casos que não respondem bem ao tratamento medicamentoso, se vai ter uma predisposição boa a uma resposta de uma cirurgia. Então isso a gente consegue até através de alguns tipos de gene, consegue ter essa noção, né, de avaliação, né? Então o que a gente tem? A gente tem que em torno de mais ou menos no 4º, 5º ano de doença, nós temos que 15 a 30% dos pacientes, eles vão deixar de responder à medicação. Ou seja, a medicação principal para controlar a doença de Parkinson, que é o Prolopa, que é uma medicação muito antiga, da década de 60, mas é a melhor medicação que existe, que ele faz essa reposição da dopamina, que é o neurotransmissor. Então, até hoje é a melhor medicação que existe. Mas só que nós temos que essa porcentagem desses pacientes, eles não conseguem responder bem ao Prolopa. E como é que eles vão apresentar? As chamadas flutuações motoras, né? O que seriam isso? Um encurtamento de dose, né? Que do inglês a gente fala de wearing off, ou seja, ele precisa de medicações em intervalo de tempos cada vez mais curtos, ou seja, é aquele paciente que ele toma a medicação de 4 em 4 horas, quando chega 3 horas já está em off, já não consegue mais fazer o efeito do remédio. Toma a medicação de novo. Isso. E nesses pacientes a gente precisa de cada vez mais reduzir o intervalo da dose. Só que aí quando a gente aumenta o intervalo da medicação e aumenta a dose, pode acontecer em alguns pacientes a chamar discinesias. Discinesias são movimentos involuntários que são causados pela própria medicação, pelo próprio Prolopa, né? Então, existem pacientes que têm discinesias muito incapacitantes. Então, nesse momento, quando a doença ela começa a ter um impacto na qualidade de vida do paciente, ele começa a ter as flutuações motoras e as discinesias, é esse momento que a gente avalia a possibilidade do tratamento cirúrgico. Pois é, porque a gente tem, então, primeira história de tratamento é medicação. Primeira história é medicação. Tá, e aí depois desse processo todo de diminuir o tempo da dosagem, tentou de tudo com medicamento, aí sim parte para a cirurgia. Aí sim parte para a cirurgia, né? Interessante que no início não existia o tratamento medicamentoso. E aí como é que tratavam os pacientes? Através de cirurgia. Tinha já cirurgia. No início do século já tinha a cirurgia já. Olha. Só que, obviamente, que eram cirurgias que eram mais perigosas. Por quê? Porque a gente está no início do século passado, né? Hoje em dia, como é que é feita essa cirurgia? É uma cirurgia segura, eficaz. Reverte ou minimiza? Minimiza. É uma cirurgia minimamente invasiva. Ela, na verdade, não é para impedir a progressão da doença, mas é para melhorar os sintomas. Tem pacientes que conseguem ficar tomando só um Prolopa, né? Ele não consegue retirar completamente. Depois da cirurgia. Depois da cirurgia. Então o medicamento vai ser para o resto da vida, mesmo com a cirurgia? Seria para o resto da vida a medicação. Mas eles conseguem reduzir muito essa medicação. Tem pacientes que tomam 4 vezes a medicação em doses muito altas, associam com outros remédios de outras linhas, mas mesmo assim a gente consegue reduzir esses remédios com a cirurgia. E consegue melhorar a qualidade de vida. É ir para isso, para melhorar a qualidade de vida. Deixa eu ver quem está em casa, que a gente já tirou dúvida da gente aqui. O pessoal de casa, bota pelo menos uma dúvida aí da galera de casa. Bia, 981042824, quem está em casa perguntando, interagindo. Renan, lê para mim que tá mais fácil para você, vai.
Boa tarde. Gostaria de saber com o Dr. Tiago, o meu esposo, ele tem Parkinson. E gostaria de saber como seria o futuro se ele vai ter dificuldades para engolir os alimentos. A questão da disfagia, a gente observa, não é em todos os pacientes que têm doença de Parkinson, né? Mas alguns pacientes eles têm dificuldade de deglutição. Então, esses pacientes que têm dificuldade de deglutição, a gente orienta, por exemplo, um tratamento com a fono, para fazer alguns exercícios, né, para poder orientar. Minha fono faz esses atendimentos. Né? Então é importante, né? Até a fono com a nutricionista para orientar o tipo de dieta, para evitar broncoaspiração. Então isso realmente é um fator que preocupa, mas não é todo paciente que vai ter, né? Té, agora você vai ler uma também. Bota mais uma na tela aí pra gente falar com o máximo de pessoas que a gente puder para tentar ajudar esse povo de casa. Luiz Té que vai interagir para mim, que eu já tô botando vocês para trabalhar, viu, Renan? Você não fez essa fase, mas viveu ela. Bota aí na tela, Bia, para dar tempo. Vai. Mais uma pergunta que o doutor tem que voltar para os pacientes dele. Luiz Té, com você. Opa. Olá, boa tarde, Pri. Pergunta ao doutor se é verdade que a doença de Parkinson pode passar para algum da família, tipo meu pai, que tem a possibilidade dos filhos dele. Mais ou menos a sua dúvida, né? Exatamente, bem parecido. Exatamente. Em alguns casos vai ter o componente genético. Outros casos são o que a gente chama de esporádicos, né? Que eles podem surgir por ser uma doença neurodegenerativa, então o idoso está mais sujeito a esse tipo de doença. Então, em alguns casos a gente consegue determinar um componente genético, outros casos não. Inclusive, a doença de Parkinson, em termos de doença neurodegenerativa, só perde só para o Alzheimer. É isso, gente. Tem muita gente que mandou dúvida, pergunta, mas o doutor tem que cuidar do pessoal dele, dos pacientes dele. Queria muito agradecer, doutor Tiago, por você ter vindo, tirado um tempinho, muita gentileza. Muito obrigada, que você continue ajudando muita gente aí. Tem muita dúvida aqui, mas não dá tempo da gente responder todas, viu, minha gente? Doutor Tiago, obrigada, viu? Eu que agradeço, né, a oportunidade, né? Sempre importante a gente estar aqui trazendo mais conhecimento. Eu acho que é uma doença que todo mundo tem uma certa dúvida, né? E alguém que a gente conhece tem, né? Mas fica só a questão do recado, né? Se o paciente ele tiver com dificuldade de não responder a medicação, existem outros tratamentos também, como a cirurgia, que podem ajudar, né? É isso, gente. Doutor Tiago, Unimed com você. Na próxima segunda-feira tem mais. Eu vou me despedir do doutor, fazer foto aqui. Enquanto isso...